Marco estava sentado no banco de sua viatura, olhando para a rua movimentada à sua frente. Era um dia normal, numa cidade marcada pela desconfiança, onde a linha entre o bem e o mal parecia sempre tênue. Durante anos, Marco usou o uniforme com um orgulho que agora parecia distante. Já não acreditava nas promessas da polícia de servir e proteger. As manchetes diárias sobre abusos de poder, corrupção e desigualdade racial corroeram-lhe a alma. E o pior, não sabia como sair daquele círculo vicioso que parecia engoli-lo a cada dia mais. Aos 40 anos, Marco sentiu que a sua juventude se evaporou no meio de ruas escuras e confrontos violentos. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora estavam marcados pela frustração e exaustão. O jovem policial que sonhava em mudar o mundo deu lugar a um homem amargo, disposto a seguir ordens sem questioná-las, mesmo que contrariassem suas próprias crenças. Já não havia idealismo no seu olhar. Havia apenas o peso do trabalho que o consumia por dentro. Do outro lado da cidade, Lucas se preparava para mais uma manifestação na Praça Central. Ele tinha 16 anos e um ideal diferente. Acreditava que a mudança era possível e sua missão era inspirar sua geração a lutar por um futuro mais justo. Filho de um veterano de guerra, Lucas cresceu ouvindo histórias sobre honra, sacrifício e, acima de tudo, luta pela liberdade. Seu pai, homem pacífico e sábio, sempre o incentivou a lutar por um mundo melhor, mas sem recorrer à violência. Ele foi um exemplo de dignidade e coragem. Lucas sentiu que sua cidade precisava de mais do que apenas palavras. Ele acreditava que a juventude poderia mudar a realidade ao seu redor. Mas eu sabia que não seria fácil. A cidade estava dividida, com uma linha invisível separando as comunidades, especialmente entre as minorias e a força policial. A tensão entre os dois mundos aumentava a cada dia, e Lucas estava determinado a ser uma ponte, a mostrar que era possível lutar sem se tornar inimigo. Naquele dia, Lucas estava no Parque Central, onde um grupo de jovens se reunia para protestar contra a violência policial. Eles não estavam armados nem violentos, mas a presença da polícia sempre pareceu uma ameaça. Quando Marco e seus colegas se aproximaram para dispersar o grupo, ele não tinha ideia de que a vida dele e de Lucas mudaria para sempre. A ordem de dispersão foi dada sem aviso prévio. Marco se aproximou instintivamente de Lucas, que estava no meio do grupo, tentando manter a calma. Porém, ao ver o jovem negro desafiar sua autoridade, algo dentro de Marco quebrou. A frustração de anos sem mudanças se manifestou num gesto impulsivo. Empurrou Lucas com força, derrubando-o no chão. "Você acha que pode desafiar a polícia?" Marco gritou, com a voz cheia de raiva. O jovem atordoado tentou se levantar, mas a força do ataque o fez cair novamente. A cena que se desenrolou diante dos olhos de Lucas e dos demais jovens foi um reflexo daquilo que ele sempre temeu. A brutalidade de uma autoridade que não reconhecia limites, que via os jovens como inimigos antes de saberem quem eram. Mas o pior ainda estava por vir. Ao ver o jovem caído no chão, Marco sentiu algo estranho, um aperto no peito, mas sua mente estava nublada demais para processar o que havia feito. Lucas ficou ferido, não apenas fisicamente, mas de uma forma muito mais profunda. Não só pela agressão, mas pelo impacto de perceber que alguém que vestia o uniforme da justiça poderia ser tão violento, tão cego ao sofrimento alheio. Marco, por sua vez, não sabia o que estava acontecendo com ele. A cena o perturbou de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas também uma estranha sensação de vazio. O que ele acabara de fazer não parecia corresponder à imagem que tinha de si mesmo, embora fosse exatamente o que temia ser: um agente de violência e repressão. Um grito de um dos companheiros de Marco o trouxe de volta à realidade.
Vamos, ele está indo para o hospital. Ele está em estado grave. Foi só então que a gravidade do que ele havia feito começou a se estabelecer em sua mente. Marco olhou para o jovem caído e foi como se a cidade inteira tivesse ficado em silêncio. De alguma forma, eu sabia que este não era apenas mais um incidente de confronto policial. Algo estava prestes a mudar. A sirene da ambulância ecoou pela rua enquanto Lucas era levado inconsciente ao hospital. A turbulência do momento parecia não ter fim, mas Marco ficou paralisado. Ele observou o carro de resgate se afastar, sentindo o peso da ação que acabara de realizar. Seus colegas oficiais ficaram em silêncio, como se ninguém soubesse o que dizer. Marco, porém, não conseguia afastar a imagem do jovem caído, com os olhos arregalados de surpresa e a explosão de sua raiva, como uma explosão que ele mal entendia. Marco, você viu o que fez? Um de seus companheiros se aproximou dele com a voz cheia de desaprovação. Mas Marco não respondeu. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, lutando contra a confusão que o consumia. A cidade reagiu rapidamente. Quando se espalhou a notícia de outro caso de brutalidade policial envolvendo um jovem negro, toda a vizinhança entrou em choque. Redes sociais, notícias locais, protestos de rua. A cidade estava dividida, com moradores exigindo respostas e policiais agindo por conta própria. Marco sentiu a pressão aumentar, mas algo dentro dele, que até então estava adormecido, começou a se mover. Era uma sensação desconfortável, uma sensação de que não estava certo, mas eu não sabia como encarar isso. As horas que se seguiram ao ataque foram caóticas. A polícia, na tentativa de encobrir o incidente, tentou minimizar a gravidade da situação. Marco sabia que se fosse ao hospital ver o jovem, a história poderia ser distorcida. Ele sentiu medo, mas também uma estranha vontade de ir embora. Algo dentro dele lhe dizia que não poderia deixar isso para trás. A raiva que o consumiu durante a abordagem foi dando lugar a um sentimento de culpa, um peso que ele nunca imaginou carregar. Finalmente, ele decidiu ir embora. O hospital era sufocante, com um ar pesado de sofrimento e incerteza. Marco se aproximou da sala de emergência, sentindo a ansiedade apertar no peito. A porta se abriu lentamente e lá, em uma sala isolada, estava Lucas. O jovem estava deitado, seu rosto estava pálido e ele respirava com dificuldade, mas ainda se agarrava à vida. Os pais de Lucas também estavam lá, conversando baixinho, mas Marco nem percebeu eles. Seus olhos estavam fixos em Lucas, o rosto contorcido de dor e as mãos segurando tubos e agulhas. Foi então que a porta se abriu novamente e o homem que entrou na sala parou abruptamente ao ver Marco. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e uma expressão séria. Ele vestia uma camiseta simples, mas sua postura exalava uma dignidade que Marco não pôde deixar de notar. Ele era o pai de Lucas. O homem olhou para ele com um misto de descrença e tristeza, e por um breve momento, Marco sentiu uma dor aguda, como se seu próprio passado estivesse vindo à tona. Você é o policial? O veterano perguntou com a voz calma, mas cheia de um sofrimento que Marco não sabia lidar. Marco engoliu em seco, incapaz de dizer uma palavra. O veterano olhou para ele com uma intensidade que parecia penetrar-lhe a alma. Você não entende o que fez, não é? Marco não sabia o que dizer. Ele queria se desculpar, mas as palavras pareciam inadequadas. O peso da culpa o sufocava, e ele sentia que a cada segundo afundava ainda mais em um mar de arrependimento. Eu era amigo do seu pai, disse o veterano, quebrando o silêncio. Marco olhou para cima, surpreso. Ele sempre soube que Lucas tinha uma história familiar rica em valores e dignidade, mas não tinha ideia de que o pai de Lucas e seu pai compartilhavam um passado comum. Seu pai era um homem honrado, Marco, e você traiu isso.
Você traiu a confiança que ele depositou em você. As palavras do veterano caíram como uma bomba. Marco sentiu um nó na garganta. Ele não aguentava mais a pressão. A memória do próprio pai, que sempre o ensinou a respeitar a justiça e a lutar pela verdade, parecia distorcida pela realidade da sua própria vida. O veterano, agora com os olhos cheios de dor, continuou: Vi meu filho crescer com os mesmos princípios que meu amigo me ensinou. Nunca imaginei que um dia veria um policial fazer isso com ele. Ele fez uma pausa, olhando para Marco atentamente. Espero que você entenda o peso disso, Marco. Porque não é só a vida do meu filho que está em jogo aqui. É também a sua vida. As palavras do veterano ressoaram na mente de Marco como um chamado à reflexão. Ele agiu sem pensar, sem compreender as implicações do que estava fazendo. O que aconteceu com o policial idealista que ele já foi? Onde foi perdido? E o mais importante, o que eu faria agora? Ao sair da sala, Marco sentiu uma estranha sensação de vazio. Algo dentro dele estava mudando, mas ele não tinha certeza do quê. Olhou para o hospital, para a dor de uma família que confiava na justiça e soube, sem dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes à visita ao hospital foram um turbilhão de emoções para Marco. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas a culpa e o peso do que havia feito tornaram-se insuportáveis. O rosto de Lucas, inerte na cama do hospital, parecia acompanhá-lo em cada canto, em cada momento de silêncio. O que ele fez com aquele jovem? O que ele realmente representava agora, se nem sequer tinha controle sobre suas próprias ações? As reuniões de pessoal na delegacia eram um pesadelo. Marco viu-se mais isolado do que nunca, longe dos colegas que pareciam indiferentes à gravidade da situação. Todos estavam mais preocupados em minimizar os danos do que em refletir sobre o ocorrido. Não havia espaço para arrependimento ali, apenas a necessidade de encobrir o incidente e seguir em frente. Mas Marco não podia ignorar o seu peso. Ele sabia que algo precisava mudar, mas o medo do que isso significaria para ele e para sua carreira o paralisou. Numa manhã cinzenta e fria, Marco conheceu seu companheiro de patrulha, Carlos. Carlos, como muitos outros policiais, parecia imune à culpa. Para ele, as ações de Marco foram apenas mais um incidente de rua, algo que acontecia todos os dias. Mas Marco não conseguia mais ver as coisas dessa forma. A realidade da violência policial estava escrita em seu rosto, e ele não sabia como se livrar dela. Você está agindo como se fosse o único que se importa com isso, disse Carlos, tentando descartar a preocupação de Marco. O que aconteceu com aquele garoto foi lamentável, sim, mas você fez o seu trabalho. Agora vamos seguir em frente. Mas Marco não pôde aceitar essa resposta. Eu não poderia simplesmente seguir em frente. Ele não era mais o policial incondicional, o homem que aceitava as coisas como elas eram. Lembrou-se das palavras do pai de Lucas, da dor e da acusação em seus olhos. Você traiu a confiança que ele depositou em você. Marco sentiu como se aquela frase o cortasse como uma lâmina afiada. Era como se, ao agir dessa forma, ele tivesse traído não só a confiança da família de Lucas, mas a sua própria essência. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, Marco teve um pesadelo. Viu Lucas caído no chão, com a expressão de dor congelada no rosto, enquanto ele próprio, fardado, simplesmente observava, sem mover um músculo. Mas, no pesadelo, o rosto de Lucas se transformou no seu, e ele sentiu a dor de ser alvo de violência, de ser o responsável pela destruição. Ele acordou assustado, suor frio cobrindo seu corpo. Eu sabia que não poderia mais continuar assim. Algo precisava mudar. No dia seguinte, Marco foi novamente à delegacia. Em sua mente, uma decisão estava tomando forma. Ele sabia que se não agisse agora, perderia a chance de redenção.
Se ele continuasse a ignorar o problema, não seria mais um simples erro. Ele se tornaria cúmplice do sistema, do ciclo de violência e impunidade que agora via claramente. Marco não conseguia mais se esconder atrás do uniforme. Eu precisava enfrentar o que tinha feito e mudar. Ele pediu para falar com o chefe de polícia. "Não posso mais fazer parte disso", disse Marco, com a voz firme, mas trêmula por dentro. "O que aconteceu com Lucas, não posso ignorar. Preciso fazer algo a respeito." O delegado olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e desdém. "Você sabe o que está dizendo, Marco. Você está colocando sua carreira em risco. Não é assim que as coisas funcionam aqui." Marco sabia disso, mas não se importava mais. Ele estava disposto a perder tudo se necessário. "Não se trata de sua carreira, chefe. É sobre ser humano. E se eu continuar fazendo isso, não serei capaz de viver comigo mesmo." O chefe de polícia bufou e balançou a cabeça. "Você está falando de ética, moralidade. Este não é o lugar para isso. Aqui você segue ordens. A lealdade vem em primeiro lugar." Marco levantou-se e olhou para seu chefe, seus olhos refletindo uma decisão irrevogável. "Não seguirei ordens cegamente e não farei parte disso. Vou me afastar." O chefe não disse mais nada. Ele apenas observou Marco sair da sala, sentindo que algo importante estava para acontecer. E, de fato, algo estava. Marco saiu da delegacia com o coração pesado, mas também com sensação de liberdade. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa, embora soubesse que isso lhe poderia custar tudo. O seu emprego, o seu nome, a sua identidade como agente da polícia. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu sabia que não poderia continuar vivendo uma mentira. Ele precisava ser mais do que apenas um policial. Precisava ser um ser humano novamente. Naquela noite, Marco escreveu uma carta. Foi uma carta de arrependimento, de explicação, de pedido de perdão. Dirigido à família de Lucas, ele prometeu fazer tudo ao seu alcance para corrigir seus erros. Eu sabia que talvez não fosse suficiente, mas foi o início de uma jornada que eu precisava fazer. Uma jornada em busca de redenção. O dia seguinte trouxe um novo peso para Marco. A carta que escrevera, embora sincera, parecia não ser suficiente. O peso da decisão que tomou acompanhou-o em cada passo. Ele sabia que estava num ponto sem volta, mas ainda não conseguia prever como sua vida mudaria ou como as coisas iriam evoluir. O caminho para a redenção nunca foi claro, e Marco encontrava-se agora à beira de um precipício. Ela decidiu ir até a casa de Lucas, sem saber exatamente o que ele diria ou o que ela esperaria encontrar. Quando ele chegou, o barulho das manifestações na rua já ecoava em seus ouvidos. A pressão pública aumentava e o rosto de Lucas aparecia em todas as telas, acompanhado de um pedido de justiça. Marco sentiu o peso daquela imagem, como um lembrete constante de que não poderia mais voltar atrás. Tocou a campainha, e quando a porta se abriu, o veterano de guerra, pai de Lucas, estava ali com o mesmo olhar de firmeza e dor que lembrava da noite em que se conheceram no hospital. "Você está de volta", disse o veterano num tom que não era nem hostil nem acolhedor, simplesmente impassível. Estava claro que ele não esperava mais do que isso de Marco. "Eu preciso falar com você, com sua família", disse Marco, com a voz cheia de vulnerabilidade. Eu quero me desculpar." O veterano observou-o por um momento, seus olhos avaliando cada palavra que Marco dizia. Ele sabia que esse pedido de perdão não restauraria a saúde plena de Lucas, nem apagaria o sofrimento causado. Mas havia algo em Marco que lhe dizia que, por mais difícil que fosse, o policial estava tentando fazer a coisa certa. O veterano recuou e permitiu que Marco entrasse. A sala era simples, mas repleta de fotografias e lembranças de um passado de lutas e conquistas. Marco olhou em volta, sentindo a distância que sempre manteve entre ele e as pessoas que realmente lutam por justiça e dignidade.
O pai de Lucas sentou-se e Marco o seguiu, tentando engolir a angústia que o consumia. Não sei o que esperar de mim, senhor. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para consertar isso, disse Marco, cada palavra saindo com esforço visível. O veterano apenas assentiu, e Marco sentiu como se estivesse sendo testado. O silêncio que reinava na sala não era confortável, mas Marco sabia que precisava estar ali, cara a cara com a verdade. Eu vi sua carta, disse finalmente o veterano, mas as palavras têm pouco valor quando as ações não coincidem. Marco sabia que ele estava certo. Ele poderia dizer tudo o que quisesse, mas nada disso mudaria o que ele havia feito. Pensou em todo o tempo que desperdiçou, em tudo que poderia ter feito diferente naquela noite, mas a verdade é que agora precisava agir. Vou ficar longe da polícia, declarou Marco, a firmeza em sua voz agora se tornando mais evidente. Sei que isso não resolve nada, mas é o que posso fazer. Quero ir a tribunal, quero que o caso seja reaberto, quero fazer o que for preciso para garantir que isso não aconteça novamente. O veterano olhou para ele com uma expressão mais suave. Fazer a coisa certa exige mais do que coragem, Marco. Exige sacrifício. E você não pode esperar que as coisas mudem da noite para o dia. Eu sei disso, mas vou tentar. Preciso tentar, respondeu Marco com o coração pesado, mas determinado. Foi nesse momento, olhando nos olhos cansados do veterano, que Marco realmente percebeu a profundidade da situação. Não se tratava apenas de corrigir o erro de uma noite. Tratava-se de enfrentar todo um sistema que perpetuava a violência, a desigualdade e a injustiça. O que Marco estava fazendo ali era uma luta interna tão forte quanto a luta que Lucas e sua família enfrentavam todos os dias. O veterano olhou mais uma vez para Marco e em voz baixa disse: "Você tem que saber que por mais que tente, as coisas não serão fáceis. O sistema se voltará contra você. Você será julgado, Marco. Não só para quem quer a sua cabeça, mas para você mesmo. O peso da verdade é imenso." Marco não respondeu imediatamente. Ele sabia disso, mas pela primeira vez, em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Não seria fácil nem rápido, mas ele finalmente estava fazendo o que tinha que fazer. Enfrentar o mal, reconhecer a injustiça e lutar por uma mudança real. Despediu-se do veterano e, ao sair pela porta, sentiu como se o mundo tivesse mudado. O peso da vergonha ainda estava lá, mas ele sabia que de agora em diante teria que conviver com isso. E talvez essa fosse a única maneira de encontrar a paz consigo mesmo. A decisão de Marco estava tomada, mas a reação à sua demissão da polícia foi mais rápida e intensa do que ele imaginava. No dia seguinte, ele se tornou o centro das atenções da cidade. A mídia estava em cima dele e as conversas nos bares, nas ruas e nas redes sociais giravam em torno de sua decisão. Para muitos, ele era um herói, um homem que finalmente demonstrou coragem para enfrentar um sistema corrupto. Para outros, ele era um traidor, alguém que deveria ter cumprido o seu dever até o fim, sem dúvida. Marco sentiu-se isolado. Ele não esperava aplausos, mas também não estava preparado para a quantidade de críticas ferozes que recebeu. Muitos de seus ex-colegas da delegacia olhavam para ele com desdém, chamando-o de covarde, alguém que não sabia o que realmente significava ser policial. Outros, mais sombrios, murmuravam que era apenas o início de uma série de acusações que minariam a autoridade da polícia, colocando em risco o bom trabalho que afirmavam fazer. Mas para Marco, o julgamento mais importante veio de dentro. Ele não conseguia escapar do peso da sua própria consciência. O rosto de Lucas, ainda preso entre a vida e a morte no hospital, o assombrava dia e noite. Cada vez que fechava os olhos, o jovem voltava à sua mente, lembrando-o da sua responsabilidade. Marco não sabia se algum dia conseguiria se livrar dessa visão. E a verdade é que, por mais que tentasse seguir em frente,
A dor de saber que havia causado sofrimento a alguém, sem motivo legítimo, o esmagava. Cartas de apoio começaram a chegar em sua caixa de correio. Eram mensagens de pessoas que, de alguma forma, compreenderam a sua dor e apoiaram a sua decisão. Entre elas, uma carta de uma mulher chamada Sofia, que se identificou como mãe de um jovem negro que no passado também foi vítima de violência policial. A carta dizia: "Eu sei o que você está passando, Marco, e também sei que nada do que você fizer apagará o que aconteceu. Mas se você realmente quer fazer a diferença, tem que continuar. O que você fez foi um comece, e apenas através da ação constante você será capaz de encontrar um caminho para a redenção. Não se deixe vencer pelo ódio que vem da sociedade. A justiça leva tempo e você está começando a aprender o que ela realmente significa." A carta trouxe algo que Marco não sentia há muito tempo: esperança. Ele sabia que para avançar, teria de enfrentar não só a polícia, mas o próprio sistema judicial. Havia uma pressão crescente para que ele falasse publicamente sobre o caso, revelasse todos os detalhes da noite em que Lucas foi atacado. Mas ele também sabia que isso só o colocaria em risco mais uma vez. O medo de represálias sempre esteve presente, e a possibilidade de ser processado ou mesmo preso não era remota. Mas ele não poderia se esconder para sempre. Depois de algumas semanas de solidão deliberada, Marco decidiu finalmente dar o próximo passo. Procuraria um advogado, alguém que o ajudasse a compreender como poderia apresentar uma queixa formal sem prejudicar ainda mais a sua vida pessoal e a da sua família. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas estava convencido de que, se a verdade fosse levada adiante, algo de bom poderia resultar dela. O primeiro encontro com o advogado, um homem experiente chamado Fernando, foi um choque para Marco. Fernando não estava interessado em moralismo nem em falar de culpa ou arrependimento. Eu queria realmente entender como o incidente ocorreu e quais evidências Marco tinha para apoiar o que alegou. A conversa durou horas e a cada minuto Marco sentia que estava se aprofundando na complexidade do sistema. Este não foi apenas um erro que ele cometeu, mas um sistema falho que o moldou. Agora ele fazia parte desse sistema, mas não queria mais fazer isso. Se você realmente quer fazer justiça, Marco, você deve se afastar de tudo que aprendeu até agora. Este não é o seu campo de batalha. A polícia está do outro lado dessa linha e você está do outro lado. Não há como voltar atrás, disse Fernando com tom sério. A conversa de Fernando foi como um tapa na cara. Marco sabia que tinha dado um passo irrevogável para se afastar da polícia, mas agora enfrentava uma decisão ainda maior. Ele não podia simplesmente esperar que a justiça fosse feita. Ele teria que se expor ainda mais. Ele teria que colocar sua vida e carreira em risco novamente. Mas quando leu a carta de Sofia, Marco sabia o que tinha de fazer. Ele já havia dado o primeiro passo. Agora seria a hora de lutar com tudo o que tinha. Embora o futuro fosse incerto, Marco sentiu pela primeira vez em muito tempo que se aproximava de algo maior. Sua jornada estava apenas começando. A decisão foi tomada. Marco sabia que o caminho a seguir não seria fácil, mas também não poderia voltar atrás. A luta pela justiça seria dolorosa e cheia de obstáculos, mas ele encontrou uma chama de esperança que o impulsionou para a frente. Com a ajuda do advogado Fernando, ele começou a traçar um plano mais complexo e arriscado do que tudo que havia feito antes. Os primeiros dias após conhecer Fernando foram um turbilhão. Marco procurou todas as evidências possíveis para apoiar sua versão dos acontecimentos. Ele sabia que para que sua história fosse levada a sério, precisaria apresentar mais do que palavras. Fotos, gravações, testemunhas, tudo precisava ser recolhido. A investigação do caso de Lucas ainda estava em andamento,
Mas Marco estava determinado a fazer mais do que esperar que a justiça fosse feita. Eu precisava agir. A pressão da mídia permaneceu intensa. Em suas redes sociais, Marco virou alvo de ataques, mas também passou a receber apoio de alguns grupos ativistas que viam sua luta como um exemplo de coragem e redenção. Seus ex-colegas policiais, porém, não foram tão compreensivos. Alguns o chamaram de covarde, outros o acusaram de ser mais um traidor do sistema. Marco sabia que enquanto estivesse sob os holofotes, seria impossível escapar dos julgamentos. Apesar de tudo, o maior confronto de Marco estava em sua mente. Ele sabia que ao tomar essa decisão, não estava apenas confrontando as autoridades ou a sociedade, mas também a si mesmo. A culpa ainda o consumia. Ele se lembrou, quase como num pesadelo, dos momentos em que usou força excessiva, quando o medo e a raiva tomaram conta de seu julgamento. E não foi apenas culpa pela ação em si. Foi a dor de saber que sua escolha havia destruído a vida de alguém que ela nem conhecia. Ele havia cometido um erro gravíssimo e o preço por isso foi uma vida irreparável, uma vida que estava agora à mercê de sua própria redenção. Foi quando Marco voltava para casa, numa tarde nublada e silenciosa, que recebeu uma ligação inesperada. Foi do hospital onde Lucas estava internado. O médico informou-lhe que o jovem, após semanas de luta, finalmente acordou do coma. Sua recuperação seria lenta, mas ele estava vivo. Marco sentiu uma onda de emoções confusas, alívio, tristeza, culpa. Ele sabia que mesmo que Lucas estivesse vivo, o que ele tinha feito não poderia ser desfeito. Com a notícia ainda ecoando em sua mente, Marco decidiu ir ao hospital, embora soubesse que este poderia ser o início de uma nova etapa dolorosa. Eu não sabia o que diria a Lucas. As palavras em sua mente pareciam vazias, inúteis. Como podemos nos desculpar por algo tão monstruoso? Ele não sabia disso, mas eu precisava tentar. O hospital estava mais silencioso que o normal, como se o quarto esperasse pela resposta de Lucas, o momento em que ele finalmente acordaria da longa espera. Marco entrou na sala onde Lucas estava, com o peito apertado e as mãos trêmulas. O jovem estava deitado na cama, os olhos ainda cansados, mas vivos. Ao vê-lo, Marco sentiu uma dor profunda, uma sensação de impotência que o paralisou. O médico que acompanhava o caso estava presente, mas deu espaço para Marco se aproximar. Lucas, embora fraco, virou a cabeça ao ouvir os passos de Marco. Seus olhos, inicialmente confusos, fixaram-se no policial. Marco permaneceu em silêncio por um momento, incapaz de dizer algo que fosse suficiente. O que eu poderia dizer? Como posso me desculpar por ser responsável pela dor que Lucas sentiu? Ele havia quebrado a confiança de um ser humano e agora estava aqui, diante de uma verdade cruel. Foi Lucas quem falou primeiro, com a voz rouca e fraca. Você foi o responsável, certo? Por causa do que aconteceu comigo. As palavras de Lucas foram como um soco no estômago de Marco. Ele sentiu uma onda de vergonha tomar conta dele e, por um momento, não soube como responder. Sim. Marco finalmente disse, sua voz cheia de arrependimento. Fui eu, e não posso apagar o que fiz. Eu não sei como pedir desculpas, porque não há perdão para algo assim. Mas quero tentar fazer a coisa certa. Quero que você saiba que estou disposto a pagar o preço. Preço do meu erro, de todas as maneiras possíveis. Lucas olhou para ele por um longo momento. Os olhos vazios de ressentimento, mas cheios de dor. Não quero sua pena, nem seu perdão. Quero que o mundo entenda o que aconteceu. Quero que outras pessoas não passem pelo que passei. Eu quero justiça. E você vai lutar por isso? Marco sentiu uma pressão enorme. Ele sabia que Lucas não queria pena, não queria promessas vazias. O jovem queria algo concreto. Ação. Queria ver Marco lutar para mudar a realidade que lhe causou dor. Marco sabia que este momento era crucial.
Não se tratava apenas de pedir desculpas. Tratava-se de compreender que agora tenho um papel a desempenhar na luta por um sistema mais justo. Sim, Marco disse com firmeza. Eu vou lutar, Lucas, e farei o que for preciso para garantir que isso nunca mais aconteça. Depois de conhecer Lucas no hospital, Marco sentiu um peso sobre os ombros, mas ao mesmo tempo uma nova determinação tomou conta dele. Ele não poderia mais ser simplesmente um espectador de sua própria história. Eu precisava ser o protagonista. Agora, faltava cumprir as palavras que ele havia dito a Lucas. Ele estava determinado a não permitir que a injustiça prevalecesse. O processo legal ainda estava em seus estágios iniciais. Embora as autoridades tenham começado a investigar a agressão de Lucas, a verdade é que o sistema estava saturado. Casos como o de Lucas eram comuns e muitas vezes o silêncio prevalecia, suprimindo relatos de vítimas de abuso policial. O medo de represálias, tanto por parte das autoridades como da sociedade, fez com que muitas pessoas permanecessem em silêncio. Marco sabia que seria difícil mudar isso, mas estava preparado para a batalha. Com o apoio de Fernando, seu advogado, Marco começou a reunir documentos e testemunhas que pudessem corroborar a história de Lucas. Ele revisou todos os detalhes da noite em que ocorreu o ataque, procurando falhas no depoimento dos demais policiais envolvidos. A verdade é que Marco não só queria justiça para Lucas, mas também queria desafiar um sistema que durante tanto tempo protegeu os seus próprios erros. O caso foi ganhando atenção e as manchetes começaram a se espalhar. Algumas notícias diziam que Marco era um traidor da polícia, que atacava os próprios colegas por motivos pessoais. Outros mais solidários falaram de bravura, dizendo que ele era um exemplo de redenção e que a sua luta poderia inspirar outros a questionar o comportamento abusivo dentro das forças de segurança. Marco também notou que o apoio da comunidade estava a crescer. Recebeu mensagens de pessoas que, como ele, estavam cansadas de ver a violência policial encoberta, de ver prevalecer a